Graças a Paz, amados, tranquilo? Estamos aqui para meditar mais um texto da Palavra do Senhor. O texto que estamos meditando hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, apenas o versículo 16. É um versículo até bem curtinho, diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Embora nós vamos tratar alguns versículos aqui dentro desse texto, mas inicialmente nós estaremos tratando exatamente sobre esse tópico, remindo o tempo porque os dias são maus. Meu nome é Reverendo Juan Vieira e estaremos aí meditando nesse texto da carta de Paulo aos Efésios. Amados, é importante nós destacarmos que Paulo, quando escreveu essa carta aos irmãos lá em Éfeso, ele deu várias orientações importantes. Uma das orientações que ele deu é exatamente para o cuidado com o tempo. A ideia de que deveriam cuidar exatamente de organizar melhor o tempo. Quando fala que remir o tempo porque os dias são maus, a ideia de remir o tempo é a ideia de trabalhar com o tempo de forma organizada, né? E é comum, né, nós pensarmos assim na questão do tempo, de nós a ideia de deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. E aí Paulo chama atenção exatamente para isso, a ideia de remir o tempo, né? Lógico que ele citou várias outras questões aqui, né, para aquele momento ali aos irmãos de Éfeso, né, mas eu quero exatamente trabalhar esse ponto importante, que eu creio que é um tema que está presente em nossas vidas hoje. Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Nós estamos vivendo um momento de doença global, onde as coisas realmente foram mudadas, né? Assim, mudou muitas coisas, Nós podemos perceber que mudou na vida pessoal, mudou na vida familiar, mudou na questão do trabalho, mudou na igreja, né? Mudou na questão da vida social, mudou até na questão do lazer, né? Nas escolas, né? Tudo, dos órgãos públicos. Quer dizer, nem só o Brasil, como todo mundo, todos foram afetados por esse momento, né? Um momento tão diferente. Todos nós fomos afetados. E quando isso acontece, é importante nós pensarmos que, quando acontece algo dessa forma, nós percebemos que mudou exatamente na questão do nosso tempo, né? O tempo destinado a certas atividades, né? O trabalho foi resumido, né? Então nós estamos aí trabalhando, a maioria trabalhando de forma remota, na questão até das igrejas, né? E tantos outros eventos, né? Trabalhando de forma remota, e as pessoas mais dentro das suas casas. E nós percebemos que muitas coisas mudaram, né? Nós tivemos que nos adaptar, né? Usar o tempo, né, de acordo com o momento que nós estamos. É importante destacar que quando há mudança de tempo é necessário haver uma reorganização. E Paulo está falando exatamente sobre isso, a ideia de que à medida que as coisas aconteçam, nós temos que redirecionar, redimensionar, né? Dá uma ideia de que Paulo passa para nós de aproveitar as oportunidades e organizar o tempo. É comum, por exemplo, pessoas que têm um ritmo de vida, de repente mudam o ritmo de vida, e automaticamente uma das coisas que descontrola, que perde o controle, é o tempo, por incrível que pareça. Eu lembro quando eu trabalhava com vendas, né? E aí saía na segunda, às vezes voltava na sexta, né? E aí ficava muito fora de casa, né? Trabalhando fora de casa. E o meu tempo era na área de vendas. E quando eu passei a ficar mais tempo em casa, eu tive que me organizar para poder trabalhar dentro de casa, para ter as atividades dentro de casa, o meu contato com os filhos, com a esposa, que tudo mudou, né? Tudo muda. Então é importante nós pensarmos que à medida que haja mudança, nós temos que reordenar, reorganizar o tempo. Paulo está falando exatamente sobre isso, que remir o tempo, reorganizar, quer dizer, aproveita as oportunidades para que o tempo ele seja usado de forma bem tranquila, bem correta. Então Paulo vem falando isso para nós, né? A ideia de ter um equilíbrio, ter um bom senso, né? Ter um cuidado de realmente trabalhar com o tempo. E a ideia de deixa a vida me levar não é a ideia correta, porque exatamente muitas coisas podem ficar atropeladas. Nós percebemos que às vezes muitas famílias, né, filhos, pais, casais e tal, eles têm problemas, às vezes pensam que o problema é um com o outro, mas foi exatamente a reordenação do tempo que não foi feita de forma adequada, e aí começam a surgir os conflitos, começam a surgir as destemperanças, começam a surgir aí
os embates, porque exatamente não houve uma reorganização do tempo. Então, Paulo chama atenção para isso, né? Paulo chama atenção para isso, que devemos remir o tempo, né? Devemos nos organizar, reordenar o tempo em todas as situações. Então, nós aí estamos vivendo momentos finais, né? Quase 6 meses aí de afastamento social, né? E estamos todos voltando às atividades, basicamente, com os devidos cuidados, né? Estamos reordenando as atividades de forma que, com os protocolos, né? Importante isso, é importante. Mas é também importante nós pensarmos que agora nós temos que reordenar também nosso tempo, né? Tempo pessoal, tempo familiar, tempo da igreja, tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo social. Então, tudo isso deve ser repensado, reorganizado, para que não haja nenhum tipo de atropelo, para que realmente não haja desconforto. Então é importante nós pensarmos na questão de organizar o tempo. É importante na questão de reorganizar o tempo. Houve uma mudança brusca, tivemos que nos adaptar, e agora estamos fazendo um retorno de forma progressiva. Então, automaticamente, amados, nós temos em nossas mãos a oportunidade de fazer um retorno agora, de forma que nós possamos reorganizar o tempo, né? O tempo com as pessoas. E algo que nós descobrimos nesse período é que as pessoas têm mais valor do que as coisas. Nós percebemos isso. Então, uma sugestão que nós podemos entender que a partir do momento agora que nós ordenarmos o tempo, nós possamos pensar nas pessoas, porque as pessoas são importantes. As pessoas realmente são alvo do nosso interesse verdadeiro, né? O próprio Jesus falou da ideia do amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Então é importante nós pensarmos, né, nessa questão de reordenar e o cuidado com as pessoas que estão em volta de nós. Pensarmos dessa forma. Pensarmos um voltar em família, um voltar à igreja, um voltar no trabalho, de forma mais calorosa, de forma mais amorosa. E na verdade é o que Jesus ele falou o tempo todo, né? A ideia de que Jesus ele pregou essa ideia do amor ao próximo, as pessoas estão próximas de nós. Então, amados, remir o tempo, uma sugestão que fica, que nós possamos ainda nesse momento de volta abraçar mais, beijar mais pessoas, cuidar mais das pessoas, ser mais amigos, ter interesse realmente no sofrimento do outro, na dificuldade